O grande ponto desse último final de semana no futebol inglês, com certeza, é o título inédito do Crystal Palace na Copa da Inglaterra. O primeiro título principal, né, de elite do Crystal Palace em toda a sua história. Venceu alguns títulos de divisões inferiores, terceira divisão, segunda divisão, mas o que importa é a primeira conquista de prateleira do Crystal Palace, 1-0 sobre o City, o gol do Eze. Claro que falar sobre isso é muito importante, ainda mais falando de um Crystal Palace que tem uma torcida apaixonante e que está vivendo uma noite inesquecível, né? Vão viver momentos inesquecíveis aí nos próximos meses, porque esse título é para comemorar por muito tempo e olha que o clube esperou praticamente desde a sua fundação a celebrar uma conquista de tanto quilate num campeonato tão tradicional que é a FA Cup, o campeonato de futebol mais antigo do planeta. E claro que personagens são muito importantes a gente destacar. O Crystal Palace encarou um City numa temporada totalmente atípica, com muitos problemas, com muitas crises, com quedas de rendimento de grandes jogadores importantes, mas no campo prevaleceu a valentia do Crystal Palace, a forma como o time enfrentou o City e o Henderson, goleiro ex-Manchester United, brilhando, pegando pênalti do Marmouche, fazendo defesas importantes e ainda contando com a sorte de a arbitragem não ter visto ele pegando a bola com a mão fora da área. Mas dentro do campo é uma situação que a gente precisa analisar. O City fez uma partida até mesmo para poder vencer, mas parou diante do Crystal Palace muito valente, de um Henderson muito decisivo e de um time muito resiliente do outro lado, né? O Crystal Palace jogava sua temporada, consegue esse título e disputará pela primeira vez em sua história uma competição europeia, o que é muito importante para esse time fundado em 1905, com 120 anos de história. Dizem que tem 165 por causa de uma fusão de um clube que se juntou ao Crystal Palace no passado, né? Então a fila é muito maior, como a gente pensava. Cara, muita narrativa legal, a homenagem, o mosaico do pai com os filhos pequenos, né? No jogo de 2011 do Crystal Palace, essa história muito bacana, né? Desse pai apaixonado pelo Crystal Palace com seus dois filhos pequenos e depois que o pai faleceu, né, de câncer, os filhos cresceram e estiveram na final em Wembley e um mosaico muito emblemático foi visto ali no estádio de Wembley, uma festa absurda para esse time do Crystal Palace que veio para essa temporada com muitas dificuldades, lutando contra o rebaixamento, começando muito mal as 10 primeiras rodadas da Premier League, mas a diretoria, o John Textor, né, um dos donos, né, o dono majoritário do Crystal Palace, detém a maior parte das ações do clube, ele que teve a grande felicidade de levar o Botafogo na temporada passada ao título brasileiro da Libertadores, agora na Inglaterra também virando protagonista, num time muito legal de ver. Quero falar nomes importantes aqui, ó. Eze, muito bem, um atacante que ganhou espaço na seleção inglesa, né? Fazendo valer o que tem jogado e novamente decisivo. O Eze foi decisivo na final, marcou gol na semifinal contra o Aston Villa e marcou gol nas quartas de final contra o Fulham, né? O quanto o Eze é importante para esse time e um dos artilheiros. Matetá, que passou por um susto no jogo da Copa, num choque, e ficou um tempo parado, mas é o artilheiro do time no ano, tem 14 gols na Premier League, numa temporada inesquecível. O Orton, volante muito importante, o Hughes, um meio-campista bastante combativo, o Sar, sendo um meio atacante bastante móvel, ajudando o time lá na frente, o Guerri, zagueiro de seleção inglês, o Munhoz, lateral colombiano de seleção e que tem sido um dos principais jogadores do time, fez uma grande final contra o City, anulando ali o ataque do City e as investidas do time do Guardiola. É um time de vários nomes, de vários personagens interessantes, né? Sem falar do goleiro Henderson. É uma história fantástica. Ver a torcida do Crystal Palace comemorando seu primeiro título
na sua história, o primeiro título major, né, o título de prateleira, é algo que a torcida vai relembrar para sempre, e o time do Crystal Palace entra para uma galeria de vencedores dessa Copa, lembrando que o último azarão a ser campeão da FA Cup foi em 2013, o Wigan. O Wigan, que está nas divisões inferiores hoje do futebol inglês, chegou ao topo também da FA Cup lá atrás, né? Olha que coisa sensacional. O Crystal Palace, ao longo da história, teve duas oportunidades para ser campeão da FA Cup. A primeira em 1990, perdeu para o Manchester United. A segunda em 2016, perdeu de novo para o Manchester United. E dessa vez encara o City e consegue essa vitória muito importante, e um time que teve paciência ao longo da temporada, não demitiu o Oliver Glasner, mesmo com um começo muito ruim, né? A venda do Olise, um dos principais atacantes do time, e que fez uma temporada muito boa no Bayern de Munique, 17 gols, 17 assistências, somando todas as competições. O Eze com certeza fez falta nesse time do Crystal Palace, mas o Eze acabou tomando essa responsabilidade, e foi muito importante para esse time também do Crystal Palace, apesar de toda a ausência do Olise, que virou um jogador de seleção francesa, disputou a Olimpíada, com certeza vai ser convocado para a seleção francesa nos principais campeonatos que a seleção da França estiver, Copa do Mundo, Eurocopa. E o Oliver Glasner veio para esse time depois de ganhar uma Europa League com o Frankfurt, né? Então, o austríaco, que veio com a responsabilidade e com a paciência e com toda a calma, com muito trabalho, fez com que esse Crystal Palace se tornasse uma equipe muito competitiva. Não é à toa que saiu da zona de rebaixamento, fez um grande segundo turno na Premier League e agora é o 12º colocado, e agora com essa oportunidade de disputar uma Europa League. É muito legal, vai ser bem bacana ver o Crystal Palace nessa nova temporada, né, a partir de agosto, tendo essa chance de disputar uma Europa League, e a torcida, claro, vai viver lua de mel ali por muito e muito tempo, porque foi uma conquista muito bacana. Torcida do Palace invadindo o Wembley, fazendo uma festa, e o City, mais uma vez, ficando pelo caminho. É uma temporada, né, de Premier League de quebras de tabus, né? Isso é muito legal. Tirando o Liverpool, que nadou de braçadas na Premier League, pô, nós tivemos o vencedor de Copa da Liga Inglesa, o Newcastle, batendo o Liverpool, encerrando um jejum de 70 anos sem título de prateleira também. É uma coisa muito bacana o que as equipes coadjuvantes. O Newcastle hoje é um novo rico na Inglaterra, né? Foi comprado pelo príncipe árabe, príncipe saudita, mas o Crystal Palace também gerenciado pelo Textor, com investimento e com elenco competitivo, mostrando também para a Inglaterra, né, para o futebol inglês, que também é um time de muito punch, e foi um time que jogou bem dentro do que poderia jogar, e entregou muito bem na final. Claro que a decepção do City, né? Porque é a primeira temporada desde 2016-17 que o City de Guardiola fica sem conquistar nada, né? E é raro o Guardiola, na carreira dele, terminar uma temporada sem ganhar nada, ainda mais com o elenco que tem e com o investimento que tem, né? O Haaland recentemente voltou de lesão, jogou sua 7ª final pelo City e ainda segue sem marcar gols. Fatos curiosos, situações interessantes, uma temporada para o City para esquecer. Provavelmente a gente vai ter um vídeo para a gente falar um pouco mais sobre o City, mas é um time que vai precisar bastante aí de reestruturação, né? Já está saindo o Kevin De Bruyne, outras peças devem sair. É um City encerrando um ciclo de um núcleo muito vencedor, e essa temporada decreta o ponto final dessa geração do City de grandes jogadores que foram muito bem no passado e que agora, no futuro, vai ter que se reestruturar. E, claro, vale a gente pensar que o Phil Foden, craque da temporada passada na Inglaterra, na Premier League, fez uma temporada irreconhecível. O Haaland esteve lesionado, o Bernardo Silva não foi o Bernardo Silva de antes, o De Bruyne teve lampejos, o Gundogan voltou, mas também muito instável. A defesa do City, um
terror, um problema difícil, complicado a defesa do City. A defesa do City tomando muitos gols, né? Nem o próprio Guardiola, em seus times que ele treinou, tomou tantos gols como essa temporada. É uma temporada difícil, mas que precisa ser reestruturada. Vamos ver como que o City vai se sair para a disputa da próxima temporada, tendo mercado pela frente, janela de transferências e tudo mais. E o momento é do Newcastle. A gente vai falar bastante por muito tempo de Eze, de Mateta, de Munhoz, de Henderson, de Mark Guehi, de vários outros jogadores que marcaram sua história. É a primeira grande taça nesse é, clube tão tradicional que é o Crystal Palace. E claro que a gente vai viver esse momento, né? Eu tô digerindo, vendo os vídeos, né? Tentando me antenar ao máximo do que eu vi, olhando a partida, olhando todas as nuances do jogo, e realmente tinha um time em campo que estava com muita vontade de ganhar, né? E o Crystal Palace fez valer nessa bela jogada de contra-ataque, com o Mateta fazendo o pivô e o Munhoz sendo o grande garçom ali para o Eze fazer o gol e vencer o City por 1-0. Importante, marcante, e é muito legal ver isso. Viva o futebol, viva a FA Cup e o futebol inglês, e que surpresas como essas sejam cada vez mais normais, porque o futebol inglês não delimita apenas aos times do Big Six, mas sim também às outras equipes de poderio financeiro menor, mas que fazem trabalhos muito bons e que estruturam para serem competitivas dentro de suas limitações, a conseguir algo como esse. É raro, mas acontece, né? E um brinde ao Crystal Palace. Parabéns, foi lindo a campanha do Newcastle, do Crystal Palace, perdão, foi maravilhoso. E claro, a gente vai trocando ideia por aqui no canal para a gente falar mais sobre essa reta final de temporada inglesa, beleza? Volto no próximo vídeo, se cuidem, até a próxima.